É, hoje a internet me pegou, hein? Se vocês tiverem como retomar, vai ser um prazer estarmos juntos de novo. O nosso grupo já estava bem grande, hein? Eu vou aguardar vocês entrarem mais uma vez. Eu apaguei aquele vídeo. Estou reiniciando aqui o processo. Eu instalei a minha internet aqui normal, mas ela tem nos deixado na mão. A gente pensou que ia ganhar com esse processo. Jesuleia, Denise, queridos Lucimar, perdão aí pela quebra de comunicação. Estava na minha internet já em banda larga aqui, mas não deu certo não, ela me abandonou. Viu, Oswaldo, Regininha? A gente não tem o controle total dessas coisas, né? Eu voltei para o meu 4G aqui, acho que a gente vai conseguir. Valéria, era um grupo muito grande. Então, como eu vinha dizendo, a gente já começa a perceber que... não foi aqui mesmo, Lucimar. Caroline, vocês estão chegando. Que o movimento está aumentando bastante. Nós vamos conversar com um irmão que ajuda a gente na manutenção da igreja. Jesuleia, seja bem-vinda de volta. Nayani, cadê o Messias que estava lá de São João? Sumiu, Giovana. E a gente vai conversar com a diretoria na quinta-feira ou na sexta-feira. Está aí o Marcos, que é um dos nossos vice-presidentes, Giovana, para ver o que a gente vai fazer com relação à nossa igreja. Porque realmente no dia a dia o movimento parece estar bem mais intenso. O que nos preocupa é o que aconteceu agora em Curitiba, depois deles terem começado todo o processo de reabertura. Os casos saíram de 8 para 80 em alguns lugares, ou seja, um crescimento aí estrondoso de casos. Todos os movimentos grandes como a academia, a igreja, voltaram a serem suspensas nas suas atividades presenciais. Então a gente está aguardando um pouquinho para ver qual vai ser o resultado de tudo isso, para a gente não precisar dar um passo e depois ter que dar outro para trás. Essa é só a única questão que a gente está avaliando. Tá? Mas os que já entraram, perderam a minha conexão, voltando aí, se já voltaram, Deus abençoe o Robílio, Deus abençoe Sueli, que bênção. Hoje tem o Celebrando a Transformação, hein, gente? O tema hoje é Não Se Engane. Daqui a pouquinho, 19h30, Celebrando a Transformação, com esse tema interessante, que já está seguindo ali as lições do livro do Celebrando a Transformação, e a gente sabe que logo depois, às 20h30, a Janaína se reúne com todos os líderes para um grupo de partilha com esses queridos irmãos que lideram os grupos que são os facilitadores do nosso CT. Outra informação é que nós estamos caminhando para o nosso 38º aniversário, já inclusive estamos fazendo o processo acontecer. Domingo passado foi muito joia, né? Nós tivemos uma palavra linda do pastor Heber Silva, do pastor Wander, cultos gostosos, e estamos felizes na expectativa do domingo agora. Viu, Olavo e Elda, que está com a gente aí, domingo cantando para a gente Renata Henriques. Nós já a conhecemos, ela é da nossa amizade, nosso relacionamento, uma família tradicional de cantores e de músicos, e pregando para a gente de manhã. Comunique aí com os ex-membros, estará pregando o pastor Juarez Mendes de Freitas. E ele foi ex-pastor da igreja e quase que foi o primeiro pastor. O pastor Jerry Key foi o primeiro pastor, Jack Young ficou um pouquinho, numas férias lá, numa transição com o pastor Jerry Key, e depois então veio formalmente e ficou como pastor definitivo da igreja por 10 anos, o pastor Juarez. À noite, o pastor Fernando Brandão nos trará uma palavra como pastor, como membro, como diretor que é da Junta de Missões Nacionais. Viu, Regina, Rosemary que voltou, que bom, Shirley com a gente, Deus abençoe. No outro domingo, nós vamos ter as músicas com o Fernandinho. Ele já nos autorizou, nos mandou seus arquivos de música, ele vai estar com a gente no culto online. E pregando para nós vamos ter o pastor Armando Bispo e vamos ter, viu, Eliseu Francisco,
nós vamos ter à noite o pastor Lécio Dornas. Inclusive hoje eu estou fazendo uma live às 10h30 na Comunidade Batista de Orlando, falando sobre discipulado no livro de Atos para esta igreja lá de Orlando, e também estaremos recebendo dia 28 o pastor Lécio pregando para a gente. Ontem eu não estava tão organizado para os parabéns, então eu lembrava da Marli e ela foi parabenizada no grupo, mas hoje eu quero dizer que não só a Marli, mas a Vera Rodrigues fez aniversário ontem, dia 15. E hoje fazem aniversário a Daniela Altberg e a Maria Rosa. Lembra da Maria Rosa? Ela não tem estado com a gente mais no nosso culto de oração, mas ela estava num processo, inclusive, de ter passado pelo Covid, não ficou internada, não quis, e fez todo o cuidado em casa, e pela graça e pela boa mão do Senhor foi curada, e nós temos estado com ela com alguma regularidade, viu, William? Você, inclusive, esteve lá, abençoando-a em nosso nome. Ela faz aniversário hoje, viu, William? Se quiser e puder, dá um abraço na irmã Maria Rosa, tá bom, querido? Bênção de Deus. Deixa eu falar um pouquinho com vocês em Romanos 12. Eu vou até ter que ser um pouquinho mais rápido, porque Romanos 12 é o texto que fala de uma série de mandamentos. Eu nem vou ler o texto, só mencionei alguns mandamentos de Deus para nós. Eu, Jussara, com a gente aí, né? Então, nós temos práticas em Romanos 12, a partir do verso 9, que são práticas que deveriam ser normais na nossa vida. Aí Paulo fala, amem-se e ame de verdade, ou seja, sem fingimento, um amor sincero. Ele fala, apegue-se ao que é bom, ao bem, à coisa boa. Olha aí que bênção, né? Orbilho agradecendo as orações, não é? Também ele diz, honre os outros. Não é uma questão que é muito natural, mas a ideia de que a gente preste honra, homenageie o outro, trabalhe no trabalho normal e no trabalho de Deus com dedicação, sirva ao Senhor, alegre-se na esperança, que eu quero focar muito essa noite, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Tem outros, como ajudem com prontidão aqueles que precisam, que estão passando por necessidade, são membros da família de Deus, viu, Judinho? Aqui tem, sejam hospitaleiros, é uma coisa que tem muito a ver com as células, com receber gente em casa, com abrir o espaço da nossa vida para alguém. Abençoe os que vos perseguem e ore por aqueles. Você tem algum inimigo? Então põe na tua lista de oração e diz, Senhor, abençoe esta pessoa. Sabe o que vai acontecer? Deus vai curar o seu coração e vai abençoar aquela pessoa, e Deus vai restaurar relacionamentos. E tem vários. Eu parei ali no alegres com os que se alegram, chorai com os que choram. Viu, Elda? Jorge Carvalho com a gente. Mas eu quero destacar 3 aqui. Alegrem-se na esperança. Ou seja, nós não esperamos no que a gente vê, mas a gente espera no que a gente crê. A gente espera no que Deus está fazendo, no que Deus vai fazer. E ele diz, sejam pacientes nas dificuldades. Esse tempo ainda é um tempo, e o será, nos dias seguintes, um tempo de muitas dificuldades. Para alguns, talvez, de limitação financeira, de algumas situações que vão precisar aprender a lidar com elas. A própria igreja, a empresa, o empresário, o profissional autônomo, nós estamos aprendendo todos a lidar com nova situação. Paulo diz, sejam pacientes nas dificuldades. E é interessante ele falar, não parem de orar, não parem de orar. Viu, Yara? Não parem de orar. A ideia é de que a gente continue sempre firmes. Esse grupo tem sido um grupo coeso de oração. Perdi alguns quando a minha conexão caiu aqui, mas estamos firmes aqui, contando com a graça e a bênção de Deus. Aqui está, agradeço pelas orações pelo meu pai. Ele tem se dedicado mais na palavra de Deus. Que bênção, bênção de Deus. Silva também está agradecendo as melhores do Alexandre, eu vi outros agradecimentos. Uma noite que a gente tem boas notícias e tem muitas razões para agradecermos a Deus. Então vamos orar? Eu quero orar nesta hora, no meio de tantos mandamentos, nós temos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, agradecer e interceder. Bênção de Deus.
nosso Deus e nosso Pai, nesse tempo preciosíssimo que temos separado, agendado para nós estarmos uns com os outros, e pessoas, algumas vezes, que a gente não tem visto tão facilmente, e a gente tem conseguido conectar aqui, estarmos juntos por esse processo de comunicação. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso. O Senhor tem curado várias pessoas de coronavírus, e aqui a gente viu agradecimentos sendo mencionados pelo Orbílio, pela Edinalva, por outros irmãos nossos que estão dizendo: Deus tem agido, a cura tem vindo, a mão do Senhor tem chegado com bênção e com cuidado. Pai, eu te louvo e te agradeço pela proteção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, sobre os nossos familiares, alguns perto, outros longe, alguns com mais idade, outros com pouca idade, tão vulneráveis. Como o Senhor tem sido bom. Pai, muito obrigado pelos milagres que a gente tem presenciado, não só da cura física, como vários outros milagres e muitas respostas de oração. Pai, nesse momento eu quero te pedir também pela igreja, a nossa igreja, a primeira igreja batista da Barra da Tijuca. Eu oro-te pelos ministros, pelos líderes de ministérios. Nós pedimos a Deus pela líder Irmã Rosa, do Ministério Barraquides, pelo Lucas, líder do Ministério da Oração, pela Janaína, líder do Ministério Celebrando a Transformação, pelo pastor Armando, líder do Ministério de Desenvolvimento de Ministérios e também pelo Ministério de Membresia. Te louvo por aqueles que prestam outros serviços na área da manutenção, como o Marcelo, na área da comunicação, uma equipe grande, e um deles que tem sido efetivo é o nosso Felipe. Oro-te, ó Deus, pela informática, pelo Ministério de Missões que Denise tem liderado com amor, por todos os líderes e facilitadores de células, pelo líder, pela irmã Lúcia, líder do nosso Ministério, Déboras, pela irmã Heloísa, que lidera as reuniões das irmãs todas as terças-feiras. São tantas e tantas pessoas que se põem a trabalhar, e nós reconhecemos que essas pessoas têm sido instrumentos do Senhor para abençoar vidas. Pai, eu quero te pedir por mim, pela minha família, e como ministro da igreja, que o Senhor esteja me dando sabedoria, graça, no processo de decidir com a diretoria essa volta presencial ou não, e como vamos fazer isso. Que tu nos abasteça, ó Deus, de paz, de tranquilidade, que recebamos esta clara orientação do Senhor, que isso nos traga a tua paz e a tua graça. Te peço, ó Deus, pelos desafios que a igreja tem que enfrentar nesse tempo, pelo novo jeito de ser igreja, inclusive com Celebrando a Transformação, com os grupos funcionando online, grupos de mulheres, grupos de homens. É um grande desafio, o grupo daqueles que são líderes que também fazem a partilha. Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue a nos dar provisão, proteção e prosperidade. Pai, agora eu quero te pedir por aqueles que estão cometidos de Covid, como foi mencionado aqui o Alexandre, que já está em melhora, a Ana Zilda, que está se recuperando. Recebemos domingo o pedido do Alfredo por seu sobrinho Ranieri, que ele seja curado e que ele passe ileso nesse processo de contaminação do Covid. Pai, te peço por aqueles que lutam contra o câncer, e a gente tem anotado aqui a Jaqueline, a Giovana, que está com a gente inclusive, o Paulo Rosa, a Márcia, que é irmã da Mônica. Que o Senhor esteja cuidando destes e de outros mais, talvez aqui mencionados, que estão lutando para vencer o câncer. Peço-te ainda pelos enlutados, a irmã Casilda, pastor Hugo e outros mais que têm vivido este drama, que o Senhor esteja visitando, guardando, consolando, ministrando a tua graça nestas vidas. Pai, te peço que o Senhor dê um grande avivamento espiritual no Brasil, sobre as igrejas brasileiras, sobre os crentes no Brasil. Pai, que nós possamos viver uma realidade pós-pandemia que seja com as igrejas lotadas, com batismos, com gente se entregando ao Senhor, se reconciliando com o Senhor. Peço-te ainda pelos missionários, visita-os na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Pai, te peço pelo nosso querido Brasil, cuida da gente, que haja paz no Brasil, a paz do Brasil é a nossa paz. Abençoe a cidade do Rio, o estado do Rio de Janeiro, todos os poderes que têm responsabilidades
que eles tenham, ó Deus, a tua visão, que eles possam ter os olhos voltados para o ser humano. Ó Deus, revolucione a mente e o coração dessa gente. Tenha misericórdia de nós, para que os nossos líderes ajam com amor, ajam com integridade, ajam com um cuidado tremendo, fazendo com que o dinheiro público volte em serviço para a nossa população. Pai, eu te peço uma noite de paz, uma noite de refrigério, uma noite que as energias físicas, emocionais e espirituais sejam restauradas. Eu entrego os pedidos aqui mencionados de gratidão e outros nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Somos um grande grupo. Enquanto os irmãs e os irmãos estão se despedindo, não posso passar muito, porque já são 7h20, tive aquela breve interrupção, recomecei tudo. Peço paciência a vocês, tá? Eu quero lembrar mais uma vez que daqui a pouco, viu, Cladir, Marli, Gilda, Regina, daqui a pouquinho, celebrando a transformação, se Deus quiser, entrando ao vivo, com o programa Não Se Engane. E os líderes do Celebrando, como Iani, que é uma dessas líderes, estará tendo um grupo de partilha logo depois, viu, Regina, Orbílio, enfim, Maria Rosa. E Maria Rosa, falei de você está fazendo aniversário hoje. Nossos parabéns, nosso abraço, nosso carinho, Deus te abençoe. Joyce, Denise, mais alguém para dar o amém aí? Sueli, olha só que bênção. Rosemary Rosa, voltou, né, Rosemary? Amém, pastorzão, Deus te abençoe, querido, que Deus nos ilumine numa decisão junto com Denise, os demais líderes da diretoria, Valéria Horta, Leci, enfim, queridos, uma grande noite, uma noite de paz, uma noite com Deus, uma noite com o cuidado de Deus, uma semana com boas notícias ou boas notícias, como já tem sido essa semana. Deus nos abençoe. Tá? Vou concluir porque preciso fazê-lo por causa do horário, tá? Um dia feliz, uma noite abençoada. Fiquem na paz, um beijo no coração.